Bom, então semana passada nós vimos que nosso coração ele tem sede de Deus. Naturalmente, nós buscamos alguma coisa que nos ultrapasse. Isto é, não é só as pessoas que vêm à igreja católica ou que vão ao culto. É uma necessidade inerente da natureza humana. O homem, ele foi feito por Deus e para Deus. De tal forma que Deus, quando nos criou, ele colocou uma sede dele no nosso coração. E aí, de vários modos, nós vamos tentar preencher esta sede. Tem gente que busca preencher esta sede de Deus nos prazeres, e aí vive em festa atrás de festa, em bebida atrás de bebida, em mulher e de homem atrás de mulher e de homem, para poder preencher essa inquietude que o homem tem no coração. Tem gente que acha que essa sede, que esse desejo é de ter dinheiro, e aí busca dinheiro e mais dinheiro, e honra e mais honra, e fama e mais fama. Só que o coração nunca é preenchido, porque esta inquietude que o homem tem não é de bens, não é de prazer, não é de bom nome, não é de boa honra. Esta sede que o homem tem é uma sede de Deus. E você pode buscar e se fartar dos bens que o tempo e o mundo pode dar, que essa sede ela vai permanecer. De tal modo que nós líamos Santo Agostinho falando que o nosso coração é inquieto e ele não vai descansar até repousar em Deus. Nós só descansamos quando nós repousamos em Deus. Nele, o nosso coração tem descanso. Em Deus, nós repousamos o nosso coração. E isso não é uma necessidade de um e outro. Isso é uma necessidade de todo mundo, porque esta sede Deus mesmo colocou no nosso coração. Nós falávamos da ansiedade também, né? Claro que hoje nós temos uma ansiedade patológica, doentio, mas uma certa ansiedade, uma certa angústia, é Deus mesmo que coloca no nosso coração para nos atrair para Ele. Ele nos deixa inquietos para que nós possamos buscá-lo. Ele produz essa inquietude para que nós possamos alcançá-lo. E só Ele pode preencher esse vazio do nosso peito. De tal modo que nós falamos que nós temos um vazio que é do tamanho de Deus. Deus ele vem e ele preenche perfeitamente esse vazio do nosso coração. Nós temos músicas e clipes. Geralmente eu mostro música e clipe assim nessas primeiras catequeses para dar alguns exemplos de artistas que nas músicas mesmos mostram essa inquietude e como eles não conseguem preencher essa inquietude com a fama, os bens, o dinheiro que eles conquistaram, né? A filosofia ela fala que o homem ele é um homem religioso, um ser religioso por natureza. Então, em todas as épocas, em todos os lugares, os homens criaram para si religiões. Os egípcios, eles enterravam seus reis, as pessoas que tinham dinheiro nas pirâmides, e nelas eles colocavam muito ouro, muitos bens, porque a ideia é que teria uma vida após a morte e aqueles bens com os quais eles foram enterrados, eles iriam usufruir na próxima vida. Mas tudo isso para dizer que todos os homens, eles nesta inquietude notam que existe uma vida após a morte, que as coisas não terminam com a morte aqui e nem tampouco que essas coisas desta vida é suficiente e nos preenche, né? Não é. E isso deve gerar no nosso coração uma busca, um desejo por Deus. Então, Deus ele cria o mundo, né, para que
nós possamos sermos felizes encontrando-o. Vamos melhorar essa frase aqui. Deus, ele fez o mundo para a sua glória. Mas a glória de Deus é que o homem, a sua criatura, possa ser feliz vivendo a sua vida. Eu falei para vocês da Trindade, lembra? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde toda a eternidade Deus existe. E como é que é gerado o Filho? O Pai, ele se conhece, ele sabe da sua bondade, ele sabe da sua beleza, ele sabe da sua verdade, ele sabe que ele é perfeito, e esse conhecimento gera uma imagem. A imagem do Pai, que é uma pessoa, o Filho. Então, o Pai, ele se conhece, e na medida em que ele se conhece, ele gera uma pessoa, que é o seu Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O Pai, conhecendo o Filho e vendo que o Filho é a imagem dele, ele o ama. E o Filho ama o Pai, numa relação de amor intensa e eterna. Essa relação de amor, esse amor é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, o Pai, ele se conhece e gera uma imagem, que é o seu Filho. O Pai e o Filho se amam, e deste amor procede uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo olha para o Pai e ama o Pai, olha para o Filho, ama o Filho. O Pai e o Filho se olham e se amam mutuamente, e olham para o Espírito Santo e amam o Espírito Santo, e eles vivem nessa relação de amor desde toda a eternidade, de tal modo que Deus em si mesmo, por ser Trindade, ele é absolutamente autossuficiente. Ele não precisaria de criar nada para que ele pudesse amar alguém fora de si. Porque ele já é uma trindade de pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já se amam, já se doam um para o outro. Porque é então que Deus, ele cria o mundo. Alguém lembra? Deus, por um desígnio, aí eu usei o superlativo de livre, vocês lembram qual que é? Libérrimo, ele decide criar, de modo livre, ele decide criar o mundo, para que o mundo pudesse participar da felicidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vivem numa alegria eterna e plena, eles se amam, eles se conhecem, e esta alegria da Trindade, da vida íntima de Deus, é que Deus quer que a sua criatura participe. Então, nós fomos criados para participarmos desta alegria da vida íntima de Deus. Nós fomos criados por Deus para participarmos desta vida íntima de Deus. E a vida íntima de Deus é o quê? O que eles ficam fazendo? É essa relação de amor. Nós fomos feitos para participarmos da vida íntima de Deus. E a vida íntima de Deus é esta relação de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De tal modo que no céu, o que é que nós iremos fazer? Olhar para Deus. E isso nos basta. Tem
Agora eu não sei onde é que eu estava lendo. Eu acho que é nesse A Fé Explicada, que ele estava falando do jeito que eu disse para vocês sobre o céu. Bom, basta dizer que no céu a nossa alegria não vai ser rever os nossos entes queridos. Porque aqui a gente fala, né? Não, no céu você vai ver a sua mãe, o seu pai, seu tio, sua avó, que você... bom, para ser otimista, né? Para pensar que todo mundo foi para o céu e que você vai para o céu também. Mas a alegria do céu, quem vai para o céu, não está indo para ver os parentes queridos que morreram, né? Está indo para ver a Deus. E a visão de Deus vai ser a única coisa que vai dar felicidade para o homem. Então, nós fomos feitos para amarmos a Deus. Tudo que nós fazemos aqui na terra que não é isso, é passageiro, né? Tem coisas que são necessárias. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa se relacionar, né? A gente tem que fazer as artes, saber fazer as coisas. É muito bom viver, a vida é boa, nós precisamos aproveitar de tudo que Deus nos deu. Mas todas essas coisas que Deus nos deu foram dadas para que nós possamos conhecer a Ele. A beleza da paisagem. Eu gosto muito de música, né? A beleza da música. Todas as coisas é para nós contemplarmos a Deus. Eu olho a beleza de Chapada dos Guimarães e eu penso, quão belo deve ser Deus. Quer dizer, se essa paisagem, se essa beleza intriga, atrai, quão belo deve ser, quão atrativo deve ser olhar a Deus, né? A beleza dessa música, a harmonia dessas cores, dessa arte, desse quadro, tudo é para nos levar a Deus. Então, nós somos feitos para amarmos a Deus. E o céu é só isso. É olhar a Deus e contemplá-lo e participarmos desta vida íntima de Deus. Bom, nós lemos no Gênesis que Deus ele criou o céu e a terra. Quando a Bíblia fala que Deus ele criou o céu e a terra, é um jeito de falar assim, Deus ele criou as coisas espirituais, o céu, e as coisas materiais, a terra. O que são essas coisas espirituais? Deus criou pessoas espirituais, pessoas mesmo. Os anjos são pessoas. Pessoas humanas? Não. Por quê? O que é uma pessoa humana? É corpo e alma. Os anjos é só alma. Então, Deus ele criou os anjos, os seres espirituais, e ele criou o mundo material. O mundo material ele tem coisas diversas. Ele tem o mundo mineral, que não tem vida, os minérios não têm vida. Criou os seres vivos, que são os animais. Os animais têm vida, né? Têm sentidos, eles ouvem, eles cheiram, eles veem. Mas eles não têm inteligência nem vontade. E criou os homens. Os homens, eles têm tudo que os minerais têm, porque ele existe. Ele tem tudo que os animais têm, porque nós respiramos, nós temos sentidos, nós temos instintos. Só que o homem tem a inteligência e a vontade
que os animais e os minerais não têm. Então Deus ele criou os animais e os minerais, os vegetais, tudo para o homem. E ele entregou o mundo com seus minerais, vegetais e animais para o homem, para que o homem, usufruindo de toda a criação, pudesse chegar a Deus, amá-lo, conhecer a Deus, amá-lo, né? Os animais domésticos, os animais selvagens, a natureza, tudo para nós, para que usando deles nós possamos ter uma vida boa e amarmos a Deus. E Deus criou os anjos. Os anjos são esses seres espirituais não corporais. Os anjos são bons? Sim. Deus criou os anjos absolutamente bons. Os anjos, eles são muito mais inteligentes que os homens. Os anjos são inteligência pura. Tudo que nós conhecemos por raciocínio, com isso e isso, eu concluo isso, e aí eu julgo uma coisa com a outra, aí eu vou construindo um saber. O anjo ele não precisa construir esse saber, ele conhece as coisas por intuição. A inteligência do anjo é por intuição. Ele intui e ele conhece a verdade. A inteligência dele funciona desse jeito. É um ser muito mais elevado que o homem. E Deus criou os anjos de um jeito que eles tinham uma felicidade natural. Mas Deus os colocou em prova. Qual foi a prova que Deus colocou os anjos? Porque teve um momento em que os anjos, alguns se rebelaram, Satanás e seus demônios, e outros permaneceram com Deus, os anjos do céu. Qual foi a prova que Deus colocou para poder separar uns e outros? Não nos foi revelado. Na Bíblia você não tem, Deus não revelou isso para nós. Mas a igreja tem alguns palpites que geralmente é mais aceito, né? Bom, os anjos que são seres espirituais não corporais, eles têm tentação de trair a mulher? Não, eles nem têm mulher, né? Eles não são seres corporais. Então, pecados sexuais, anjo não tem. Anjo tem a avareza, querer dinheiro? Não. Porque dinheiro é coisa material. Quais podem ser os pecados dos anjos? Orgulho, soberba, que é o pecado espiritual. Então quer dizer que a soberba é mais grave do que o amor ao dinheiro e mais grave do que os pecados sexuais. Os anjos, eles se rebelaram, aqueles que se rebelaram por soberba. Então, qual foi a causa dessa soberba? Chegou alguém? Convida aí para entrar. Olá, tudo bem? Viemos atrás de conhecimento. Sim. Ah, isso é muito bom. Então, nós estamos falando da criação e que Deus, Ele criou o céu e a terra. O céu são os seres espirituais não corporais, os anjos. E a terra, tudo aquilo que é material, né? Então, os vegetais,
os minerais, os animais. E os seres espirituais não corporais, que são os anjos, em algum momento eles passaram por uma prova. Porque houve um momento em que teve a revolta dos anjos. Aqueles anjos que permaneceram fiéis a Deus e aqueles anjos que foram infiéis a Deus. Qual foi esta provação? Nós não sabemos. Mas nós podemos pensar algumas coisas. Os anjos, eles não podem ter pecados sexuais, porque eles não têm corpo. Os anjos não podem ter avareza no sentido de dinheiro, porque dinheiro é coisa material, para eles não interessa. O pecado dos anjos é a soberba, o orgulho. E o que foi que separou os anjos fiéis dos anjos infiéis? Não nos foi revelado, mas a igreja tem alguns palpites. É mais aceitável a teoria que isso não é fé, não é dado revelado. Isso aqui são palpites teológicos e eu vou falar o que é mais aceito, tá? É que Deus mostrou para os anjos qual era o plano dele. Então, ele ia criar os homens iriam pecar, e para salvar os homens, ele ia enviar o seu filho Jesus. Então, Deus ele ia se fazer homem e não ia se fazer anjo. Os anjos, que são seres espirituais altíssimos, teriam que servir os homens, porque a segunda pessoa da Trindade ia se fazer carne. Lúcifer não aceita. Não servirei. Como é que Deus, ele se faz homem e não se faz anjo? E eu, Lúcifer, pensando, tão alto, terei que servir um ser humano. Entende? Ele não aceita. Ele diz, não servirei. E aí esse não servirei é bíblico, nós temos alguns respaldos. E eles se revoltam, São Miguel Arcanjo expulsaria Lúcifer e os anjos rebeldes. E essa seria a provação angélica, né? O pecado dos anjos de soberba. Nesse livro, A Fé Explicada, ele fala desse jeito. Aqui embaixo, evidentemente, sabemos bem pouco sobre os anjos, sobre a sua natureza íntima ou os graus de distinção que há entre eles. Nem sequer sabemos quantos são, mesmo que a Bíblia indique que o seu número é muito grande. Milhares de milhares o servem e milhões mais estão diante dele, diz o livro de Daniel. Então, nós não sabemos muito sobre os anjos. A gente sabe que os anjos existem, são milhares deles, mas nós não sabemos como eles se dividem exatamente e quantos são, mas são muitos. Só nos foram dados a conhecer os nomes de 3 anjos, Gabriel, Miguel e Rafael. É como se Deus se tivesse contentado com deixar-nos vislumbrar apenas a magnificência e as maravilhas que nos aguardam no mundo para além do tempo e do espaço. Como as linhas de perspectiva de um quadro conduzem a atenção para o assunto central, assim os coros ascendentes dos espíritos puros levam irresistivelmente a nossa atenção para a suprema majestade de Deus. Então, olha que bonito. Deus ele fala que tem os anjos, que tem milhares deles, mas não especifica o que é. É como se eles fossem também um atrativo para nós. Sabendo que eles existem, eles nos apontam para Deus, né? E
como um quadro que os traços levam para a mensagem principal. E recordemos que não estamos falando de um mundo de fantasia e imaginação. É um mundo muito mais real que todos os planetas de todas as galáxias, mais substancial que o chão que pisamos. Mas o melhor de tudo é que podemos ir para esse mundo sem a ajuda de naves interplanetárias. É um mundo para o qual iremos se quisermos. Então, é de fé a existência dos anjos. Para nós cristãos, nós temos que ter mais certeza que conosco estão os anjos do que a certeza que nós temos de que estamos pisando este chão. É mais certo para nós que Deus criou o céu e a terra, os anjos e as coisas materiais, do que é certo para mim que essa mesa aqui é de madeira. As coisas da fé têm que ser de mais certeza do que as coisas que eu vejo, porque é a própria autoridade de Deus quem me revela. Quando Deus criou os anjos, dotou cada um de uma vontade que o faz supremamente livre. Sabemos que para se alcançar o céu é necessário amar a Deus. É pelos seus atos de amor a Deus que um espírito, seja anjo ou alma humana, fica habilitado a ir para o céu. E este amor tem que ser provado, pelo único modo como o amor pode ser provado, pela livre e voluntária submissão da vontade criada por Deus, por aquilo que chamamos comumente de um ato de obediência ou um ato de lealdade. Como nós somos livres para acreditar ou não acreditar, para amar ou não amar, os anjos também foram criados livres. Eles não foram obrigados a servir e amar a Deus. Por isso, foi necessário uma provação. E essa provação que eles passaram, supostamente seria essa do conhecimento de que o Verbo se encarnaria e eles teriam que servir o Verbo encarnado. Né? Então, os anjos livremente tiveram que escolher amar a Deus, assim como nós também livremente tivemos que escolher amar a Deus. Deus não nos deu a conhecer a espécie de prova a que submeteu os anjos, que foi o que eu falei para vocês. Muitos teólogos pensam que deu aos anjos uma visão prévia de Jesus Cristo, que é essa opção que eu dei para vocês, o Redentor da raça humana, e lhes mandou que o adorassem. Jesus Cristo, em todas as suas humilhações, uma criança no estábulo, um criminoso na cruz. Segundo essa teoria, alguns anjos se teriam rebelado ante a perspectiva de terem que adorar ao Deus encarnado. Conscientes de sua própria grandeza espiritual, de sua beleza e dignidade, não quiseram fazer o ato de submissão que a adoração a Jesus Cristo lhe pedia. Sob a chefia de um dos anjos mais dotados, Lúcifer, portador da luz, o pecado de orgulho afastou de Deus muitos anjos, e o terrível grito non serviam, não servirei, percorreu os céus. Então, milhares de anjos criados, diante da notícia de que o Verbo se faria carne, o grito non serviam, não servirei. A Escritura fala-nos de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. E assim começou o inferno, porque o inferno é, essencialmente, a rebelião de um espírito que se separa de Deus. Bom, então Deus ele cria miríades de anjos e coloca-os à prova. Eu falei para vocês que o anjo ele tem um conhecimento diferente do conhecimento humano. Como que o homem conhece? Por meio de raciocínio.
O homem conhece por meio de raciocínio, ele vai de uma ideia e outra, chegando a conclusões e entendendo. O anjo não é assim. Como que é o conhecimento do anjo? Não, mas eu falei como que é o conhecimento do anjo. Intuição, exatamente. O anjo ele conhece por intuição. Isto é, o homem pode errar, o anjo não erra. O homem ele pode escolher o mal por engano, o anjo não. O homem pode escolher o mal por fraqueza, o anjo não. Então, tendo esse conhecimento maravilhoso, intuitivo, sendo incapaz de errar por fraqueza ou ignorância, quando o anjo escolhe o mal, é por livre vontade. Quando ele escolhe não servir a Deus, ele sabia de todas as consequências disso. E ainda assim, ele opta por não servir a Deus. É por isso que quando os anjos escolheram negar a Deus e não servir a Deus, essa decisão deles é irrevogável. Porque eles conheciam exatamente, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles sabiam exatamente as consequências dessa escolha. Quando eu era criança, eu rezava para que o diabo se convertesse. Por quê? Imagina, se o demônio se convertesse, ele ia parar de tentar os outros e não teria mais o pecado, né? Só que é impossível Satanás se converter. Por quê? Porque ele conhece de um modo perfeito todas as coisas. Então, quando ele escolhe o mal, ele escolhe o mal absolutamente consciente, não por ignorância, não por fraqueza, e sabendo exatamente as consequências. Ele não pode voltar atrás. A decisão dele é irrevogável. Então, de uma vez por todas, Lúcifer e os anjos rebeldes gritam: non serviam, e são precipitados para o inferno. E no inferno, o ódio, a aversão total a Deus. Agora você imagina, se de fato for como a igreja compreende, né? Que o grito de não servirei foi porque Satanás não queria servir os homens, vocês imaginam o ódio que Satanás tem do ser humano. E todas as formas de mal que ele vai criar para poder levar o homem para o inferno, né? Dos modos mais criativos, por meio da arte, por meio da música, por meio da cultura, por meio das brincadeiras, por meio das palavras. Agora, o conhecimento do homem é limitado e o homem tem o corpo que os anjos não têm. O corpo ele é uma fraqueza para o homem. É coisa maravilhosa o corpo, mas é fraqueza. Basta você ver os instintos do seu corpo, né? Quando o homem ele escolhe o mal, ele pode escolher não por vontade do mal, mas por fraqueza do corpo, né? Quantas pessoas chegam aqui viciadas na droga? Eu quero sair, eu não aguento mais essa vida, mas não consegue. Por quê? Fraqueza, né? Casais que brigam, que se traem, não querem viver assim, mas por fraqueza. O homem ele tem isso. Por isso que Deus ele é misericordioso até o último momento. Até o último momento, Deus ele aceita
o nosso pedido de perdão. Agora, depois que a gente morre, aí já não tem mais tempo para mudar de ideia. A hora da conversão é agora. A hora de mudarmos de vida é agora. A hora de aceitarmos Jesus é agora. Depois da morte, não tem como voltar atrás das nossas decisões. Então, Deus ele cria o céu e a terra, os anjos, seres espirituais, não corporais. Alguns anjos escolhem seguir e servir a Deus, e estes escolheram seguir e servir a Deus, passaram pela prova, agora contemplam a Deus face a face, e outros seguiram a Lúcifer e foram precipitados no inferno. E a história do homem não é exatamente essa, mas é semelhante. Alguns passam pelas provações e escolhem servir e amar a Deus. Outros escolhem voltar as costas para Deus e viver para si mesmo, para o seu corpo, para os seus prazeres, para a sua vida. Uns e outros, homens e anjos, foram criados para Deus, para a felicidade de viver a vida íntima com Deus. Qual que é a vida íntima de Deus? A graça? Não, a vida íntima de Deus, gente, que eu falei para você. A relação de amor. A resposta certa é a relação de amor. A vida íntima de Deus é essa relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os anjos foram criados para isso. E os homens também fomos criados para isso. Nós temos anjos que passaram pela prova e vivem já nesta relação de amor. E nós temos homens também que passaram pela prova e já vivem essa relação de amor. Nós estamos em status vie, estamos em estado de caminhada. Nós temos que todos os dias escolher a Deus. Escolher por viver esta relação de amor. Para que no dia da morte, essa tua vontade atual de servir e viver a Deus seja eterna. E aí, enfim, contemplar a Deus face a face, participar da relação da Trindade e ser feliz por toda a eternidade, né? Essa escolha é uma escolha livre. Deus ele faz o ser humano livre porque o amor ele é livre. Ele quer que livremente nós aceitemos amá-lo e servi-lo. Esse é o nosso desafio. Amar a Deus que nós não vemos e escolhê-lo todos os dias mesmo sem ver. Mas tendo a certeza, pela fé, de que Ele existe, de que Ele me chama, de que Ele me atrai. E nós temos essas provas da atração de Deus. O coração inquieto, essa ansiedade nossa, esse vazio do nosso coração. Entende? Que o Espírito Santo revele para nós essas verdades. Mostre a inquietude do nosso coração, aumente a nossa fé. E na semana que vem, nós vamos falar um pouco mais sobre a revelação e a transmissão dessa revelação, tá certo? Depois a gente pode falar da queda do homem, as consequências da queda do homem, mas por hora é importante que vocês saibam essas coisas que nós chegamos até aqui. O nosso coração é um coração inquieto que busca a Deus. E esta inquietude foi Deus mesmo quem colocou no nosso coração. Deus, ele, por uma decisão libérrima, ele cria o homem
para poder participar da vida íntima de Deus. E a vida íntima de Deus é esta relação de amor. Deus, ele cria o céu e a terra, os anjos e os homens, ambos para poderem participar desta relação de amor. Os anjos passam por uma provação. Alguns, muitos, escolhem a Deus e estão servindo a Deus e servindo a nós também. Outros não aceitam a Deus e estão seguindo o diabo, servindo o diabo para nossa perdição. E nós também fomos feitos por Deus, para Deus. Muitos escolhem servi-lo, muitos não. E nós somos livres para isso, né? O convite é, na sua liberdade, escolha Jesus, busque Jesus, ainda que você não entenda. Vamos caminhar juntos, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos estudar, vamos rezar. Nós estamos no começo da nossa catequese, tem muita coisa para aprender. E eu sei que Deus, se Ele te trouxe aqui, Ele vai te alimentando com essas palavras. Eu quero que semana que vem vocês venham de um modo mais consciente, possam falar mais o que vocês entenderam dessa catequese e depois, tá certo? E também tragam dúvidas, tá? Vão meditando essas coisas, tragam dúvidas para a gente poder crescer juntos.